João capítulo 20, versículo Aleluia. 24 ao 31. Os irmãos já acharam? Amém. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe, pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no seu lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, Paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui, Tomé, o dedo, e vê as mãos. Chega a tua mão, põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiai que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Vamos repetir o versículo 31. 1, 2, 3. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Glórias a Deus. O irmão pode se assentar. Pega aí um pouco d'água para mim hoje. Estou no meu limite hoje. Estivemos pregando na terça-feira, ali na igreja, o pastor Elcio Paulino, não sei das quantas, o nome dele eu esqueci. Glórias a Deus. Uma bênção de bom tema, nascer de novo. Glórias a Jesus. Ao analisar aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia diz que Tomé, ele não estava presente quando Jesus apareceu para os discípulos. E Jesus aparece para os discípulos e dá a ordenança, sopra sobre eles o Espírito Santo e depois vai fazer a obra em outro determinado lugar, para que outras pessoas também viessem a crer, segundo o que está na palavra de Deus. Glórias a Deus. Os discípulos alegremente vai contar para Tomé. Glórias a Deus. Aleluia. Sem isso aqui, a gente está perdido. Água. Melhor do que cachaça, melhor do que cerveja, melhor do que o vinho, melhor do que as coisas dessa vida, água para hidratar. Aleluia. O corpo. Cachaça, cerveja e vinho está destruindo o teu corpo. Não se ilude com a propaganda da televisão, não. Aleluia. A televisão você está fazendo comercial para ganhar dinheiro e destruir o teu corpo. Glória a Deus. Você pensa que está curtindo, você está se destruindo. Houve o caso de um homem que saiu com uma pessoa, ele estava doidão, de embriaguez, ele dormiu com essa pessoa. Quando acordou no outro dia, ele pensou que era uma mulher, um homem que estava do lado dele. Passou deixando. A bebida tirou o senso da consciência dele entre o certo e errado, e nem percebeu. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Cuidado. A Bíblia diz, não lembro nem quem está falando sobre isso. A pregação não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui hoje. Mas a Bíblia diz que aquele que anda olhando para a bebida
quando ela se torna vermelha, cairá no braço da mulher adulta. Esse outro caiu no braço do homem adulto. Acordou com outro homem do lado dele. Vigia. Deus não quer isso para a tua vida, não. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem o melhor. Glória a Deus. A Bíblia diz, continuando na mensagem, no livro de João, do capítulo 24, do capítulo 20 e do versículo 24 ao 31. No versículo 24 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente conta das maravilhas de Deus, fala que Deus operou, que Deus fez maravilha, que Deus curou, que Deus libertou, que Deus fez a obra. Aleluia, Jesus. E a pessoa não está aqui. Mas quando a gente está contando, a pessoa é incrédula, não acredita. Aconteceu isso tudo, só acredito se eu estiver lá. A pessoa é incrédula. Glória a Deus. Muitos de você que está aí pelas redes sociais, pelo Face, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, pelo YouTube, Aleluia. pelo Twitter. Escute isso aqui. A vida nessa vida é passageira. Este homem aqui chamado Tomé não existe mais na terra dos viventes. Mas pela misericórdia de Deus, a salvação alcançou ele. Ele não creu como os discípulos falou no versículo 25. E disse depois os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não ver o sinal do escravo em suas mãos, e não puser o dedo no seu lado, onde estava o escravo, e não puser os dedos no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Aleluia. Glórias a Deus. Cada um de nós aqui é ex alguma coisa. Aleluia, Jesus. Cada um de nós que estamos na igreja é ex-alcoólatra, ex-feiticeiro, ex-bruxo, Aleluia. ex da mão caída, ex alguma coisa. Cada um tem uma transformação. E quando você conta o seu testemunho para alguém, muitos não acreditam, fica igual Tomé. Aconteceu isso tudo, Aleluia. eu só acredito se acontecer na minha vida também. Mas para acontecer um milagre na sua vida, para acontecer a transformação, para que Deus venha modificar e te dar vitórias e mais vitórias, você tem que crer, acreditar, ler a Bíblia, orar, buscar e procurar entender os mistérios espirituais que vêm da parte de Deus. Aleluia, Jesus. Mas Tomé estava desligado, estava ocupado com as coisas dessa vida e não se envolvia com a obra de Deus. Glória a Deus. Mas de repente, é sempre assim, o incrédulo, e quando ele quer deixar a incredulidade, quando ele diz eu só acredito vendo, Jesus vai marcar o dia certo para encontrar essa pessoa. Aleluia. Se Jesus não encontrar, o diabo encontra um outro. Se não for por Deus, vai ser pelo diabo. Porque a pessoa duvida muito do mundo espiritual. Aleluia. Glórias a Deus. Aí vem o versículo 26, 8 dias depois. Eu não sei qual vai ser o dia do seu encontro com Deus. Mas você crê. Muitos estão na igreja e não crê. Glórias a Deus. Não estou dizendo para este povo não. Mas se tiver alguém incrédulo aqui, vai entender o mistério. Eu estou dizendo para o povo que está me ouvindo e vai me ouvir pela internet. Porque eu gravo aqui e mando para lá. Mas vamos continuar. A produção, olha aí. Glórias a Deus. Aleluia. Mas muitos não crêem. Aparece um homem no YouTube. Aí começa a dizer que a Bíblia é mentirosa. Aí começa a dizer que o pastor também está fora da direção. Que esse livro aqui é um livro antigo. Aí as pessoas creem em mentira, mas não creem na verdade.
A verdade está aqui, ó. Na palavra de Deus. Aqui é que está a verdade. Agora existe um montão lá na internet, principalmente no YouTube, nem viveu direito. Vai morrer daqui a pouco e está lá declarando que a palavra de Deus é mentirosa. A palavra de Deus, ela vem vindo, ó, de geração em geração. E outra, vou mais além. A palavra de Deus veio do céu para cá. Agora eu estou indo mais além. A palavra de Deus veio do céu para cá antes da nossa existência. Antes da existência de Adão e Eva, a palavra de Deus já existia no céu. Aleluia! Glórias a Deus! Aí vem um montão, uma cambada de gente lá no YouTube e quer dizer que a Bíblia é mentirosa. Tem uns que se transformam em detetive das letras. Eu vou ver aqui, ó, esse versículo aqui está errado, esse versículo aqui está alterado. Olha, essa Bíblia é antiga, eu não te falei, quer provar? Um montão de mentiroso, irmão, está lá na internet. Tudo desviado e endemoniado. Não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de mundo espiritual, nunca teve um novo nascimento, porque Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais entrará no reino dos céus. Glória a Deus. Como eu falei essa semana, na terça-feira, pregando. Aleluia. Aí 8 dias depois, Glória vem a Deus. Jesus. E detalhe, para acabar de uma só vez com a incredulidade de Tomé, as portas estavam tudo fechadas. Mas depois ninguém falar, ele entrou pelas portas abertas, não. As portas estavam tudo fechadas, os discípulos estavam reunidos. Aí 8 dias depois, versículo 26, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com ele Tomé chegou. Meu Deus do céu! Aleluia, Jesus. Estava todo mundo reunido ali. Olha em cima de quem Jesus foi. Chegou Jesus entrando, as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aí versículo 27, depois disse a Tomé: